Boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo no YouTube. Estamos aqui mais uma vez, dia 23 de novembro, para mais uma leitura, mais uma aula da professora Isabela Oliveira. Estamos aqui com o auxílio do livro Olhando para a Alma das Crianças, do Bert Helling. Esse projeto teve a iniciativa do Hamilton, e juntamente com a professora Isabela, e que estamos sempre a caminho da luz, sempre em busca do conhecimento. Tá? Professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença entre nós, muito obrigado aos seus pais por nos presentear com a sua presença, e eu te passo a palavra. Boa noite a todos, muito bem-vindos, né? Todos que estão chegando aqui na aula síncrona, e vamos seguir agora para um capítulo muito importante já, Bert Hellinger explicando como é a ajuda medial. Então, podemos começar. Muito obrigada a todos. Ajuda medial, curso em Bolzano e Milão 2013. Curso em Bolzano 2013. Introdução. Hellinger. Estou feliz por estar aqui e por ter um tradutor tão bom ao meu lado. O tema deste curso é sucesso na vida, sucesso na profissão. O que vem primeiro? Primeiro vem o sucesso na vida, depois o sucesso na profissão. Sucesso para quem? Além dos que estão sentados aqui, muitos outros estão presentes conosco. Milhares que esperam pelo nosso sucesso. Muitas pessoas que fizeram parte do nosso passado, de nossas vidas anteriores, pessoas de nossas famílias que talvez tenham sido esquecidas, rejeitadas ou julgadas, pessoas que esperam por uma absolvição, por uma liberdade que as leve a um outro nível de amor junto conosco. Vocês concordam em penetrarmos nessa amplidão? Acontece que os fracassos não são apenas nossos fracassos e que as nossas queixas não são apenas nossas. Há outros que se expressam em nossos sintomas corporais e eles nos dizem, por favor. Meditação, a confiança. Fechem os olhos, vamos penetrar em nosso corpo e nos tornar amplos internamente. Olhamos para muitos de nossa família, para muitos de nosso passado, dizemos a todos, sim, sim, você pertence a mim e eu pertenço a você. Sentimos o que muda em nós, o que é curado em nós. De repente, nossos desejos vão para o pano de fundo, também aquilo que nós propusemos para este curso, e nos sentimos levados e carregados por outras forças. Olhamos de forma confiante para o que nos espera aqui, para aquilo que nos espera aqui finalmente. O que fizemos agora? Demos o primeiro passo em direção, primeiro grande passo em direção ao sucesso, a um grande sucesso. Demonstração, a luz. Vou começar com uma demonstração. Quem se coloca diante desse movimento? Quem ousa seguir esse caminho? Olho ao meu redor e me vejo movido por uma outra força. Então, escolho alguém. Quem de vocês deseja? Hellinger escolhe um homem com um ferimento grave na perna. Ele o cumprimenta e pede que se sente ao seu lado. Hellinger para esse homem. Feche os olhos. Após um instante, embaixo, à nossa frente, estão muitos mortos. Estão com os olhos abertos. Estão olhando para você e para mim. Digo a eles, conheço vocês. Muitos dos mortos da minha família estão entre vocês. Vocês se olham entre si e dizem, o que estamos fazendo aqui? Temos algo a resolver aqui? Ou será que nos levantamos, nos viramos para o outro lado e vemos uma luz eterna diante de nós? De repente, nos sabemos vivos de outra forma, finalmente em casa. Agora olhamos, seguindo o olhar deles, para a mesma luz brilhante.
Nós nos levantamos e damos os primeiros passos para dentro dessa luz. De repente nos sentimos leves, levados e carregados por forças maiores. Ficamos afundados nessa luz. Após um instante para o homem, como você está? Homem, sinto-me amplo e firme ao mesmo tempo. Hellinger bate em seu ombro. Vou fazer um exercício com você. Hellinger escolhe uma mulher como representante e a coloca em frente ao homem a uma certa distância. Hellinger para essa mulher. Olhe para ele, para o homem. A ajuda vem dela. Para a mulher, você se deixa mover da maneira como for guiada, sem intenção, apenas presente. Após um instante, a mulher se agacha e se senta. Hellinger para o homem. Ao lado dela e atrás dela estão muitos outros. A mulher se deita de costas. Hellinger para a primeira fileira de participantes do grupo, cerca de 15 pessoas. Vocês são esses outros. Esses representantes se deslocam lentamente em direção à mulher deitada no chão. Ela se afasta deles o máximo que consegue. Quando uma das mortas a toca com o pé, ela grita. Mesmo assim, a morta não a deixa. Os outros mortos se distribuem. Uma vai para fora e olha para longe. A maioria dos mortos se espremem ao redor da mulher no chão. Vários se ajoelham diante da mulher no chão e a acariciam. Outros olham para o homem que se encontra no palco. Ele está bastante mexido. Uma das mortas se ajoelha diante dele e acaricia sua perna ferida. Então se levanta. Uma outra está de pé a seu lado. As duas olham para o homem. Elas se aproximam dele. Uma acaricia seu rosto. Hellinger, após um instante, vou parar aqui. Obrigado aos representantes. Para o homem, você pode ver que não está sozinho. Tudo de bom. Para o grupo, como vocês estão? Foram juntos no caminho para o sucesso? Junto com muitos à direita, à esquerda e atrás de vocês? E alguns vão à frente? Levados. Fechem novamente os olhos, olhamos para a nossa vida da forma que foi até agora. Solitária talvez, voltada para nós mesmos. Mesmo assim, caminhamos em uma grande procissão. Há muitas pessoas à nossa direita e esquerda. Estendemos as mãos para a direita e para a esquerda e nos sentimos subitamente levados como um entre muitos ao mesmo tempo. Imaginamos que damos alguns passos para frente, a cada passo deixamos algo para trás, mais alguns passos à frente e novamente deixamos algo para trás, mais um passo à frente, mais um. Começa uma subida, vamos juntos, lentamente, passo a passo, com o olhar voltado para cima e ficamos leves, cada vez mais leves. Nós nos perguntamos, como é que carregamos isso tudo? Apenas como peso morto? Agora isso sai de nossas costas. Respiramos fundo, damos mais um passo à frente e para cima, em direção a uma altura longínqua. Exercícios. Exercício, troca de experiências. Agora faremos pequenos grupos de 4 ou 5 pessoas próximas. Trocaremos as experiências que tivemos. Não precisa ser por muito tempo, apenas alguns minutos. Após o exercício, como se sentem? Podemos continuar? Ok. Demonstração, o avanço. Podemos primeiro, por favor, falar um pouco sobre o que ele já nos ensinou até agora, né? Uhum. Então, nós estamos aqui falando da ajuda medial, como vocês podem ver, ele vai fazer várias demonstrações, explicações, exercícios, mostrando como um professor, como é que ele ensinava nesse determinado momento da vida dele, né? E então, essa segunda parte do livro vai ser dessa maneira. E ele fala o quê? Com relação
ao sucesso? Primeiro vem o sucesso na vida, depois o sucesso na profissão. Então, muitas vezes uma pessoa pode querer o sucesso na profissão, mas ela ainda não alcançou o sucesso na vida necessário para que esse sucesso na profissão possa acontecer, porque é um todo, né? Mas ele nos ensina vários caminhos, e ao longo desse trabalho é isso que ele vai estar fazendo, né? Nessa demonstração especificamente, ele fala do quê? De levar a milhares junto conosco. Ou seja, todas essas milhares de pessoas que fazem parte da nossa família, né? E poder penetrar junto, assim, sentindo-se uma pessoa dentro de uma multidão e saindo das trevas para a luz, né? E como vocês viram na imagem, indo também cada vez mais leve para cima, né? Cada vez mais leve para cima. Então, assim, ele nos dá o caminho de ter mais sucesso integrando milhares de pessoas, né? Na imagem que ele nos traz. E esse trabalho do Bert Hellinger, das trevas para a luz, eu vi já ele realizando de outras maneiras. Colocando linhas no chão, dividindo o reino dos vivos dos reinos dos mortos. Mas também já vi ele uma vez no México, já no final da vida dele, no aniversário dele, ele simplesmente pediu que apagassem todas as luzes do teatro. Então, e depois pediu para acender as luzes, ou seja, ele levou todo mundo para essas trevas. Então, aqui ele está falando disso, né? Quando os mortos se olham nos mortos, ou seja, existe toda essa abertura dessas trevas para uma luz e nós vamos juntos, assim, mas numa multidão. Então, vamos ver então quais são os próximos, né? Os próximos ensinamentos de como sermos mais prósperos na nossa profissão, mais prósperos na nossa vida. É isso. Okay. Demonstração. O avanço. Farei mais uma constelação sobre o sucesso na vida e na profissão. Algum voluntário? Hellinger, para um participante. Se você não estivesse escrevendo, eu o escolheria. Quem escreve não está em contato com outras forças. O coração está em outro lugar, não no papel. Então, quem gostaria? Hellinger escolhe uma mulher e a coloca sentada ao seu lado. Para a mulher, feche os olhos e diga a alguém internamente: acabou. Após um instante, e agora diga a essa pessoa internamente: eu te odeio. Hellinger. Este é o outro lado do ódio, o sentimento verdadeiro e diferente. Todo aquele que se apresenta como vítima e espera piedade dos outros. A mulher bate com os pés no chão. Tem o outro sentimento, deseja matar alguém. Todo o resto é um jogo. A mulher permanece sentada com os dentes cerrados e o rosto contorcido. Hellinger, o que mais faz uma pessoa assim? Ela se mata. A mulher continua batendo forte com os pés no chão. Após um instante, ela se acalma e respira fundo. Hellinger para o grupo. Fechem os olhos. Vamos verificar em nós mesmos, diante de quem nos comportamos como se fôssemos pobres, coitados e vítimas. Qual é o desejo secreto? Onde está o desejo de morte para os outros e para nós mesmos? A mulher se acalmou e respira fundo. Hellinger, como você está agora? Olhe para mim. Mulher, após vacilar um pouco, não encontro o caminho. Hellinger, mostrei-o para você e vou deixar assim. Após um instante, de quantos você já riu internamente com esses sentimentos? Mulher, de muitos. Hellinger, exato. Esse foi o primeiro passo para o sucesso. Tudo de bom. A mulher sorri, tranquila. Hellinger para o grupo. Parece que estamos no caminho para o sucesso. O sucesso é leve. O número do sucesso. Gostaria de levá-los juntos em um movimento em direção ao sucesso na vida. Vou dizer algo sobre isso, ou seja,
dar uma pequena palestra. Se quiserem, podem fechar os olhos ou olhar para mim. É a mesma coisa. O grande número do sucesso, o número secreto criador para o sucesso é o 2. O 2 quer a unidade. Isso seria o 1, mas o caminho para o 1 passa pelo 2. O sucesso começa com o 2. Aqui sentam-se 2 que se dão as mãos. Esse é o caminho para o sucesso. Imaginamos que à nossa esquerda esteja a nossa mãe e à nossa direita o nosso pai. Ficamos no meio. Nossos pais eram 2, em nós se tornam 1. Esse 1 entre o pai e a mãe é o maior sucesso imaginável. Não há sucesso maior do que um filho. O filho é 1 a partir de 2. Contudo, o filho, quando nasce, por um lado é 1, pois une o pai e a mãe em si, em uma unidade. Entretanto, embora o filho seja 1, ele nasce como a metade de 1, 2, como um menino ou uma menina. O que acontece depois? Após algum tempo, o menino procura a menina e a menina procura o menino. Como homem e mulher desejam se tornar 1, conseguem isso através de um filho. Agora talvez estejam pensando aonde ele quer chegar com essas reflexões. Estamos em um curso sobre sucesso na vida e na profissão. O sucesso na vida começa para o homem com uma mulher e para a mulher com um homem. Nosso sucesso, fechem os olhos. Verificaremos em nós onde está o Pai em nosso caminho para o sucesso na vida. Onde está a mulher para o homem? Onde está o homem para a mulher? Imaginamos que estamos no meio, com a mãe à nossa esquerda e o pai à nossa direita. Com a mãe à esquerda e o pai à direita, damos um passo à frente, damos as mãos à mãe e ao pai de forma igual para os dois. Em nós, eles são sempre 1. A pergunta é: onde ficou a mãe em nosso caminho para o sucesso? Onde ficou o pai em nosso caminho para o sucesso? Onde chegamos? A que fracasso chegamos, talvez devido à falta da mãe ou do pai? Agora seguramos a mão de ambos, olhamos para uma meta lá onde o futuro nos espera, dando as mãos a ambos, a mãe à esquerda e o pai à direita. Vamos em direção ao nosso sucesso, seguros em sua direção. O sucesso é simples, da mesma forma que a raiz do fracasso. Os movimentos fundamentais da vida são sempre com 2. O 3 é um número sagrado, nós no meio, entre o pai e a mãe. Vamos prosseguir. Como se sentem após o que foi feito aqui? Estão no caminho do sucesso? Estão no caminho da felicidade? Vou prosseguir da maneira que começamos. Vou demonstrar algo de uma maneira em que todos são levados juntos em um movimento. Gostaria de fazer a ponte para o sucesso na profissão. Quem aqui tem uma questão relacionada à profissão? Isabela? É o seguinte, eu acho que a gente podia só dar uma parada aí, antes da gente prosseguir, porque ele já falou muita coisa aqui. Uhum. Então, primeiro, voltando à parte do que ele fala sobre o avanço, né? Aí vocês viram da boca do Bert Hellinger, por que não escrever quando a gente está nesse processo de aprendizado vivencial da constelação familiar? Ele fala, quem escreve não está em contato com outras forças, o coração está em outro lugar. E com isso, eu não estou dizendo para vocês não escreverem na aula, não. Na nossa aula, que é aula para a gente escrever, e bastante, aproveitar bastante, né? Mas a importância de estar pleno, né? E não estar escrevendo. E aí depois ele demonstrou como ele faz o trabalho com as imagens interiores, né? Ou seja, leva o cliente a fechar os olhos e
dizer internamente para alguém, acabou, depois eu te odeio, né? E mostrando que essa frase, essa energia é a energia que estava com essa cliente, que na verdade tinha se portado como uma assassina, não, uma vítima. Mas tinha, na verdade, essa perpetradora, essa assassina, que estava guardada na emoção do que ela realmente queria para outra pessoa, né? E ele mostra então a dinâmica que acontece quando uma pessoa tem esse papel de vítima. E aí ele leva cada um de nós a fazer isso, porque é muito importante que no nosso trabalho pessoal de crescimento, a gente observe em que momento, em que situação e com que pessoa que a gente se coloca nessa posição de vítima, né? E ele fala algo muito lindo, que o sucesso é leve. O sucesso é leve. E depois ele traz as reflexões impressionantes, né? Reflexões impressionantes sobre os números, né? Sobre o 1 como representante da unidade, o 2 como sendo o número do sucesso, né? Ou seja, que significa o quê? Quando eu dou as mãos a algo, quando eu tenho a minha mãe, como ele coloca à esquerda, o meu pai à direita, né? Quando eu estou unido a esses dois primordiais, porque o 2 de um homem e de uma mulher é que nasce uma criança, ou seja, um milagre. Então, então ele fala que o 2 é o número secreto do sucesso, né? E unir, daí vem a união com relação aos próprios pais e também a consideração do sucesso entre um homem e uma mulher, né? Como sendo uma metáfora também muito importante e uma prática, né? Do que é realmente o sucesso. E a outra coisa, por fim, levar então o pai e a mãe a cada passo do sucesso. Ou seja, você caminha na estrada do sucesso, mas você está levando o seu pai e sua mãe junto com você em direção ao sucesso. E aí ele termina dizendo, essa parte que a gente leu agora, sobre como o 3 é um número sagrado. O 3 é um número sagrado porque o 3 é o filho unido aos seus pais. É isso. Alguma pergunta, algum comentário? Ok, podemos seguir então. Demonstração, nossa profissão. Hellinger escolhe um homem, pede que ele se posicione e olhe para a frente. À sua frente, ele coloca uma mulher como representante da profissão. Hellinger para os posicionados. Deixem-se movimentar sem intenção própria. O homem vai em direção à profissão com passos pequenos. Após um instante, Hellinger escolhe outro homem como representante e pede a ele que se deite de costas em frente à mulher que representa o sucesso. O homem e a representante da profissão olham para o morto que se encontra entre eles. A profissão dá alguns passos para trás, o homem agora está próximo ao morto. Hellinger escolhe outra mulher como representante e pede que ela se posicione ao lado direito da profissão. As duas ficam bem próximas uma da outra. A representante mais nova fecha os punhos e olha para o morto. Embora estejam bem próximas, as duas mulheres não se olham. Hellinger. Ela é alguém que tem raiva do morto, está com os punhos cerrados. O homem passa pelos pés do morto e quer ir até essa representante. De repente, ele para, abre os braços e volta para trás. A profissão recua um pouco, apoia a parte de trás da cabeça na segunda mulher e olha na direção oposta a ela, que por sua vez olha para longe, ainda com os punhos cerrados. O morto está com a cabeça voltada para longe dos outros. Hellinger escolhe mais um homem como representante e pede que ele se posicione em um lugar para onde o morto está olhando. O homem em questão se afasta do morto. Ele levanta os ombros e vai para mais perto da mulher com os punhos cerrados. Esta se afasta da profissão e se posiciona perto desse homem. Ela gira em círculos assim como o homem,
que tem os ombros erguidos. Após um instante, ele dá as costas para a situação. O segundo homem permanece em frente ao morto e lhe dá as costas. A segunda mulher estende os dois braços para trás e segura a profissão. A profissão vai lentamente para o chão e com ela a outra mulher. A profissão se curva bastante para frente. A outra mulher coloca uma mão sobre ela. O homem em questão permanece ao lado. Hellinger escolhe mais um homem e o coloca em frente ao segundo homem. Este se encontrava antes sobre o morto, com as pernas abertas. Os dois homens vão em direção um ao outro. O homem que chegou depois estica ambas as mãos em direção a este homem, de maneira convidativa. Este olha para trás para o morto. Após um instante, esses homens ficam juntos. O homem que chegou depois fica atrás do anterior. No meio tempo, o morto deu as costas para eles. A eles. O homem em questão se ajoelha em frente à profissão, a profissão se afasta dele, a segunda mulher está deitada no chão e olha para o homem, a profissão se afasta totalmente. Hellinger. Vou parar por aqui. Obrigado aos representantes. Hellinger chama até si o homem em questão. Pede a ele que se sente ao seu lado. Hellinger. Como se sente, homem? Sinto-me forte. Sinto que se trata de um sistema que não me pertence. Hellinger. Exato. Para o grupo. O que ficou visível aqui? Algo do passado que não pertence a ele está atuando aqui. Quando atua algo que se encontra muito atrás, em outra dimensão, todos os nossos esforços para que algo dê certo em nossa profissão ou em nossa empresa são em vão. Para o homem, está claro que houve um assassinato. O homem diz que sim com a cabeça e faz um movimento com a mão para trás. Hellinger. Isso se encontra distante no passado. O assassino quer ir para outro lugar. Isso faz sentido para você? O homem, sim. Hellinger. Está no passado distante, mas está presente. Uma frase estranha me vem como solução. Mude de profissão. O homem reflete, ele se vira para Hellinger e sorri para ele. Hellinger. Estou vendo em seu rosto. Esse é o futuro. Eles sorriem um para o outro. Hellinger, tudo de bom para você. Eles apertam as mãos. Reflexão. Fechem novamente os olhos. Olharemos para as nossas profissões e empresas com as quais garantimos o nosso sustento. Para onde elas se movem? Vêm em nossa direção? Afastam-se de nós? O que fazem com as mãos? Estão abertas? Estão fechadas? Ou talvez fechadas em punho? O que se encontra no chão entre elas e nós? Quem mais está incluído? Quem está querendo algo de nossa empresa? Está querendo algo diferente de nós? Experimentamos internamente. Para onde isso nos atrai? Para que luz? Para que força? Para que serviço na vida? Para que alegria? Após um instante, vocês encontraram uma direção? Vou contar-lhes um segredo sobre o sucesso. Querem saber? É um segredo bem profundo. O grande sucesso é leve. Não há sucessos pesados. Tudo aquilo que é pesado dá errado. Assim como o amor. O amor é leve, é amplo e feliz. Faremos novamente pequenos grupos e compartilharemos os nossos sucessos até agora nesse curso. Após um instante, como vocês estão no caminho para o sucesso? Quando olho para seus rostos, vejo que muitos seguiram esse caminho, rumo ao sucesso leve. Ok. Ok, porque aqui vamos ver se a gente consegue entender a lição, né, de verdade. Primeiro ele começa mostrando as dinâmicas ocultas, né, de uma profissão que
são muitas, como vocês podem ver, muito maiores do que as primeiras dinâmicas sistêmicas que a gente observava numa constelação familiar. Aqui ele já está falando de coisas de um passado que não pertence a nós e que atua ali, né? Vocês podem observar que existe uma inter-relação muito grande entre vivos e mortos, né? Assim, já com, como é que eu posso dizer, com dimensões de contato, né? Que ele estava revelando através da constelação familiar e mostrando que muitas vezes a gente pode nos esforçar até o máximo, mas atua algo tão maior que não nos é permitido o sucesso, né? Especialmente quando existem assassinatos. Nós já sabemos que a dinâmica que gera num sistema do assassinato, não é à toa que na Bíblia estava lá, depois do paraíso era Caim e Abel, não é assim a sequência? Então, é algo como muito disruptivo no sistema familiar, um assassinato, né? Então, depois ele vai nos conduzir a olhar para o nosso sucesso, olhar primeiro para a nossa profissão, para a nossa empresa, né? Nesse exercício, observar internamente, né? Lembrando que Bert Hellinger, nesse momento, trabalha, inclusive como eu gosto de trabalhar nas minhas consultas online, nas minhas consultas à distância, com as imagens interiores. Ele vai levando as pessoas a esse contato. Aqui no caso, a profissão e a empresa, mostrando o que para cada um de nós, né, poder visualizar e falar o que eles estão fazendo com as mãos, em que direção eles olham, o que tem entre a profissão e a empresa, entre você e eles, entendem? E aí, também levando e conduzindo, né, nesse olhar interno, mostrando assim, para onde é que essa força, essa luz atrai, ou seja, para onde essa imagem interna evolui. E aí ele finaliza, né, dizendo que o grande sucesso é leve. E aí eu queria só colocar aqui, porque foi muito marcante o que ele disse aqui no final. Não há sucessos pesados. Tudo aquilo que é pesado dá errado, assim como o amor. O amor leve é amplo e feliz. Então, para mim, aqui tem uma definição incrível, né, do Bert Hellinger sobre o sucesso. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Oi, professor, eu tenho. Sim. Ali no item anterior, na demonstração, o avanço, né? Hellinger, para um participante. Se você não estiver escrevendo, eu escolheria. Quem escreve não está em contato com outras coisas. O coração está em outro lugar, não no papel. Então, quem gostaria? Essa frase dele já não é uma constelação? Muito bem, com certeza. Eu considero que toda mudança de percepção, onde essa percepção, essa compreensão leva no rumo de um fluxo, de um crescimento, pode ser considerado uma constelação, né? No sentido de que algo muda qualitativamente e algo que estava não compreendido, agora é compreendido e coloca em movimento algo na alma de quem ele se dirigiu e de cada um de nós agora, porque ele explicou. Né? Professora, eu tenho uma pergunta. O Bert, ele não a ação dele não é de querer resolver as coisas para as pessoas, é sempre de se abrir para o que o sistema mostra, né? E é muito interessante que, apesar dele ter essa postura de deixar acontecer, quando ele vê uma solução, uma possível solução, ele fala, ele expressa, que nem, por exemplo, aqui ele falou, eu tenho uma solução talvez para você, mude de profissão. Então, assim, quando ele fala nessa profissão que você está,
está atuando um passado pesado. E se você muda? Isso, exatamente. Então, muitas vezes a gente tem ouvido falar que que a gente não deve, mas às vezes o sistema nos mostra um caminho, uma alternativa. Nós podemos, pelo que ele mostra aqui, em outros casos também, escutar a boa solução do sistema, não é? Sim, não está nas nossas mãos. Isso às vezes é permitido, às vezes não. Às vezes acontece, às vezes não. Mas assim, a gente sabe que vai acontecer. A gente pode confiar. Sim, Se não é sim. ainda daquela maneira como seria uma, sei lá, você imaginaria, é de um outro jeito, é um passinho, é outro, e daqui a pouco chega no lugar de maior amplitude. Mas isso sempre nessa disposição interior, né? E essa solução dele é linda, porque ela nos leva a ver de maneira criativa também todas as Isso. soluções, né? Assim, porque às vezes um caminho chega realmente ao final, mas outro pode se abrir em todos os Uhum, aspectos, né? uhum, E sempre atuam dinâmicas sistêmicas na nossa profissão, né? Cada profissão tem uma dinâmica, então as minhas, né? A primeira de professor tem a ver com o pai, né? Porque é uma autoridade que ensina, mas é uma autoridade que representa o mundo. O mundo. A criança vai para a escola quando ela vai para o mundo. E a de psicóloga quer ajudar a mãe. Quer ajudar a mãe. E, aliás, foi a minha última prova no CUDEC, era na formatura de psicologia, se tinha deixado de querer ajudar a mãe. Se tivesse passado 4 anos lá, ainda tinha vontade de ajudar a mãe, reprovada. é mesmo. Tá bom. Obrigada. Mas, Isabela, sim. Agora Não dá para sumiu. escutar. Liga o seu. Ligar o microfone, Jandira. quando eu facilmente eu consigo seguir em frente. Mas quando é para eu tomar na mão o sucesso, eu paro e me escondo. Você para e se esconde. E por Como que quê? esconder? Para provar para os outros me é difícil. No começo eu impunha, né? Aquela força de coragem de ir. Mas, de repente, quando eu tenho que tomar, por exemplo, o meu lugar como galgar o sucesso, eu paro. Por quê? Para porque cansa, para. Por quê? Por quê parou? Parou por quê? Parou por quê? Por que parou? No exercício aqui, eu fechei os olhos, eu percebi que parece que eles me empurram e algo na frente me tranca. Olha então para isso daí, fecha os olhos, olha para isso que te tranca e conta para mim como é que é essa imagem que você vê, mas mantém os olhos fechados. Eu sinto assim que eles dizem, você não pode. Você tem que ficar menos. E o que é que você tem vontade de dizer para eles? Mas quem são eles? São homens, são mulheres, são muitos, são poucos? São pessoas conhecidas ou desconhecidas? São familiares. Conhecidos? Conhecidos. Uhum. Então, vocês vivem em mim e eu vivo em vocês, não? Temos uma mesma alma. E uma coisa, Isabela, eu sempre fui muito exigente comigo,
talvez A minha pergunta para você foi: o que é que você gostaria de dizer para eles? Eu sempre fui muito exigente comigo. O que seria? Diga para mim em voz alta, mas não fale nada para eles em voz alta. Me diga, o que é que você gostaria de dizer para eles? eu posso ser eu como eu sou e fazer o que eu acho certo. Então, para eles agora em silêncio, apenas no seu pensamento, você olha para todos esses familiares e você apenas diga em silêncio para eles, por favor. Por favor. Em silêncio, só no seu pensamento. É você e eles na sua imagem. Tá tudo aí dentro. E me conta, o que aconteceu na imagem quando você disse, por favor? Parece que eles pararam e me deixaram livre. Te deixaram o quê? Livre. Muito bem. Então agora, o que falta dizer para eles? Por favor, me apoiem. Não. Obrigada. Obrigada. Eles te deixaram livre, mas você vai dizer só no pensamento. Não precisa gastar essa força dizendo em voz alta. Você está conversando com a sua imagem interior. Agradeça a eles, então. Seu coração, agradeça a eles. E o que acontece com a imagem quando você agradece a eles? Começa a ficar leve. Uhum. Ok. Muito bem, muito obrigada. Então, fizemos um outro trajetório do pesado, um outro trajeto do pesado para o leve. Interessante, né? É, muito Pois bom. então, é assim que eu trabalho na consulta individual, online. Atualmente, a maioria, porque eu já usei outras técnicas, mas eu gosto mais dessa. E como vocês podem ver, é isso aqui que o Bert Hellinger estava, nesse momento aqui que ele estava fazendo isso. Ele está fazendo sempre esses movimentos com as nossas imagens interiores. Tá? Uhum. Ok. Alguém mais? Agora, Jandira, me diga uma coisa. Qual que é a sensação que você está agora? Solta. Solta. Aí, então, só para terminar, qual seria o gesto que, assim, marcaria, ou poderia dizer, assim, que representa essa sensação? Que gesto? Com seu corpo, o que seria? Gratidão. Gratidão. Então, você faz assim, ó. Primeiro esse, leve, porque você já tinha feito esse. Sim. Leve, gratidão. Oh, meu Deus. Muito obrigada, Jandira, porque quem não quer leve e gratidão. Né? Então, muito bem. Então, podemos prosseguir. Demonstração. Sucesso com um parceiro. Gostaria de prosseguir e olhar para algo relacionado ao sucesso em um relacionamento. O grande sucesso é sempre o sucesso com um parceiro. A grande felicidade, obviamente, também. Quem gostaria de olhar para algo nesse sentido sobre o sucesso com um parceiro? Uma mulher se apresenta. Hellinger para essa mulher. Primeiro farei algumas perguntas. Você é casada? Mulher, sim. Hellinger, tem filhos? Mulher, sim. Hellinger, quantos? Mulher, juntos temos 4 filhos. Eu tenho 2. Hellinger, e o seu parceiro? Mulher, tem 2. Hellinger, existe uma parceira anterior ao seu marido? Existe um parceiro seu anterior? Mulher, sim. Ele já morreu. Hellinger, feche os olhos. Imagine-se dando a mão esquerda ao parceiro antigo e a mão direita ao parceiro atual. A que parceiro pertencem seus filhos? Ao antigo ou ao atual? Mulher, ao antigo. Hellinger escolhe representantes para o parceiro anterior da mulher. Por que a gente bloqueia ela em cima?
Hellinger escolhe representantes para o parceiro anterior da mulher e uma mulher. Ele a posiciona a uma certa distância em frente. Ele a posiciona a uma certa distância em frente ao parceiro anterior. Hellinger para a mulher. Os filhos são meninos ou meninas? Mulher. Um menino e uma menina. Hellinger. Qual é o mais velho? O menino. Hellinger escolhe um homem para o filho mais velho e uma mulher para a mais nova. Hellinger para esses representantes. Procurem um lugar para vocês. O marido anterior dá alguns passos em direção à mulher. Depois vai para o lado. Os dois filhos colocam-se ao seu lado. A menina à direita e o menino à esquerda. Então o menino dá um passo à frente. Hellinger. De que o homem morreu? Mulher. De esclerose múltipla. O menino se coloca à direita de sua irmã. O marido anterior se ajoelha, a mulher olha para a esquerda, sua mão esquerda está tremendo. A mulher dá mais alguns passos para a esquerda. O marido antigo se deita sobre as costas. Ambos os seus braços estão esticados. A mulher coloca ambas as mãos sobre o rosto e chora alto. Ela se afasta. Enquanto isso, olha para o marido morto. Ela treme bastante e grita alto. A mulher em questão vai até a sua representante, toma-a nos braços e a segura. No meio tempo, o filho desce até o pai morto, ajoelha-se diante dele e segura seu braço. Hellinger. Preciso de mais uma mulher. Ele escolhe uma mulher e deixa que ela se posicione. Ela fica de fora. Hellinger para a mulher. Você é a morte dele. A representante da mulher está mais calma. A mulher e sua representante olham-se nos olhos. Hellinger pede à mulher em questão que se sente ao seu lado. O garoto está ao lado de seu pai. A filha se virou para a morte e vai em sua direção. A representante da mulher está inquieta. Ela se move lentamente em direção ao marido morto. O filho sentou-se, a filha continua olhando para a morte, então desvia o olhar, olha para fora. A mulher passa pelo marido morto e vai em direção à sua filha. Ela a abraça por trás e segura. A filha se livra dela e dá um passo para o lado. A mãe quer estender a mão para ela. Hellinger. Vou parar aqui. Após um instante para o grupo. Onde estaria o sucesso aqui? Para a mulher. Você tem que voltar, senão seus filhos morrerão. Os dois se olham longamente. A mulher se levanta e volta para seu lugar. Hellinger. Após um instante para o grupo. O que podemos ver aqui? Somos livres em nossas decisões? O caminho para a felicidade está aberto para nós de forma que desejamos? Ou há outras forças atuando aí? Alguém pode morrer em nosso lugar? Ficamos livres então? Ou será que cada um tem uma própria morte? Podemos morrer por uma pessoa para que ela permaneça viva? A superação. Fechem novamente os olhos. Vamos imaginar que à nossa frente estejam diversas pessoas a uma certa distância de nós. Cada uma dessas pessoas representa a morte de uma outra pessoa. Olhamos para todas essas pessoas. O que acontece quando simplesmente olhamos para elas? Quando as olhamos concentrados em nosso interior e levados pela nossa vida aqui. O que acontece com os representantes da morte de outras pessoas? Eles podem permanecer? Ficam fracos? Querem desaparecer? O que acontece então conosco? Nós nos afastamos deles internamente, guiados por outra força, proveniente do nosso coração.
por outro amor, nós o seguimos com leveza para outra luz. Alegria, mais belo fulgor divino, filha de Eliseu, ébrios de fogo entramos em teu santuário celeste. Após um instante, como? Com sucesso. Ok? Essa foi a nossa manhã. Felicidades para vocês. Ok. Antes da gente prosseguir, vamos rapidamente só recolher o que ele falou aqui, né? E ele, como vocês sabem, fala o tempo inteiro que o sucesso e a grande felicidade é, com certeza, com um parceiro. Toda a Helen Essência é baseada nesse conhecimento básico da vida, né? Acho que a Jandira que está com o microfone aberto. Obrigada, Jandira. Então, o grande sucesso é sempre com o parceiro e a grande felicidade também, né? E aí a gente tem que sempre observar esse assunto, não como um assunto entre duas pessoas, mas um assunto entre muitas pessoas, né? Tendo em vista que os parceiros anteriores contam, as famílias dos parceiros anteriores, muitas vezes. Então, são muitas pessoas que estão envolvidas e tem todas essas dinâmicas. Então, Bert Hellinger também nos leva numa reflexão, né? Porque será que até que ponto que nós somos livres, né, nas nossas decisões? Será que realmente os caminhos estão abertos para nós ou não? Ou existe uma força que está maior, que está atuando aí, né? E nos leva ao máximo da reflexão, que é a ideia de que podemos morrer por outra pessoa? Porque no fundo, a coisa que mais nos impede ao sucesso, que nos leva ao maior fracasso, é o desejo de morrer por outra pessoa. Então, ele nos leva a essa reflexão, né? Que parte nossa quer morrer por outra, ou seja, espia, né? E depois ele, mais uma vez, nos leva a uma jornada interior, né? A olhar para pessoas, sendo que cada uma dessas pessoas, dentro das nossas imagens interiores, representam a morte de uma outra pessoa. Então, no fundo, nós estamos olhando para a morte de muitas pessoas internamente, é o que ele nos leva, né? Nos conduzindo ao caminho para o sucesso, olhando para essas pessoas que representam assassinatos, em última instância, né? da nossa família, o que atuam na nossa pessoa, vendo internamente, concentrados, o que acontece conosco, né? À medida que nós vamos nos afastando deles, né? E nós vamos indo em direção a uma outra luz, a um outro caminho. E essas pessoas e essas ações, esses assassinatos, de uma certa maneira também são guiados para a luz. Então, é muito importante que vocês observem como o trabalho do Bert Hellinger nesse momento está. Vocês viram que ele está sempre trabalhando já com movimentos assim grandes, que já não são mais aqueles movimentos sistêmicos da família de origem, são coisas de outra natureza que ele já está alcançando por meio desse trabalho. Segundo ele, ele dizia muitas vezes, enquanto ele estava vivo, ele dizia: eu e minha esposa Sofia somos levados muito rapidamente a novas dimensões desse trabalho. Ele falava isso várias vezes, né? Então, essa é uma dimensão que eu acho que é importante vocês perceberem qualitativamente como ela é diferente, né, do que acontece, por exemplo, quando a gente faz a leitura de outros livros, os primeiros livros dele, por exemplo. Tá bom? É isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho. Você está falando em outra dimensão, né? Por exemplo, no caso de um casal, de um relacionamento, de que a esposa ela copia exatamente o que a mãe é, que a mãe era, por exemplo, muito autoritária, muito superior, né? Como se não fosse igual ao parceiro. Então parece uma fidelidade ao sistema de origem. Isso daí, eu queria que você colocasse isso nessas dimensões aí que você falou. Que isso é com a família de origem, mas que atrapalha também no relacionamento, né? Mas aí, veja bem, vou fazer uma pergunta para você, porque eu estou querendo te ensinar como aluna aqui, mais do que
Se uma filha repete um padrão da mãe, o que que essa filha fez em relação à mãe? Ela foi, como é que é? Foi maior que a mãe. Ela foi, tá me fugindo o nome aqui agora. Arrogante. Tá, o que que ela fez? Ela foi arrogante, mas a arrogância dela se manifestou em quê? O que que ela fez em relação? Ela não tomou a mãe. Não, isso aí é o diagnóstico. Não, eu quero saber o que que foi que ela fez. Ela fez. É, com relação à mãe. A mãe era daquele jeito. Como é que é? Severa, dura. A mãe era fria, era autoritária e tudo A mãe era mais. fria, autoritária e tudo mais. Aí o que que a filha fez? Ela excluiu a mãe. Eu não Como que sei. ela excluiu a mãe? Eu não sei. Eu fui fazer a pergunta para ela. A primeira sensação que eu tive foi essa, que ela excluiu a mãe do sistema dela. Ela quis fazer uma constelação e ela falou do pai. Eu falei, não, a minha mãe não. Ela excluiu. A primeira coisa que ela fez. Mas como que a gente exclui uma pessoa? Julgando. Ah, sim. Ela julgou a mãe dela e depois acontece o que sempre acontece. Por isso é muito fácil essa charada. Ela julgou a mamãe e aí ficou pior do que a mamãe. É sempre assim. É sempre, sempre, sempre assim. Aquilo que eu julgo no outro, eu acabo repetindo e fazendo muito mais. E no caso é um amor profundo dessa filha em relação a essa mãe, né? Porque assim, ela é o jeito que ela encontra de poder amar a mãe dela. Então faz parte dessa mesma dinâmica, né? De sair das trevas para a luz, de sair do mundo da morte para o mundo da vida. Né? O amor cego, ele sempre leva à morte, leva à doença, leva à desordem. E aí, no caso, também o desequilíbrio total no casamento, no relacionamento, né? Porque ela, com certeza, não se colocou como igual, né? Aí já não daria para dizer assim, porque aí já aumenta a quantidade de fatores, a gente tem todo o fator do companheiro, né? E a família dele, aí a gente não tem como entrar. Tá. Né? Uhum. Ok. Ok? Obrigada. Algo mais? Então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. À tarde, o céu na terra. Algo se encontra acima de tudo no caminho do sucesso. Algo se encontra acima de tudo no caminho da felicidade. Algo sagrado se encontra em seu caminho. Conhecemos este algo sagrado como consciência. É inacreditável que até o dia em que eu descobri o contrário, todo o Ocidente a tinha visto como a voz de Deus em nossa alma. Se olharmos bem para onde leva a consciência, ela leva sempre a uma guerra. Sentimos em nós o que acontece quando seguimos nossa consciência limpa. Quem segue sua consciência limpa sempre rejeita alguém, está sempre com raiva de alguém. Vocês conseguem sentir isso? Conheci um índio no Canadá. Ele me disse que em sua língua não existe uma palavra para justiça. Não há consciência nessa tribo. Eles vivem sem consciência. Isso é inacreditável. Perguntei a ele: o que vocês fazem quando alguém mata uma pessoa? O que faríamos nós, por exemplo? Clamaríamos por justiça, ou seja, queremos matar o outro. Ele me disse: a família da vítima adota o assassino. Não existe vingança. Eles se movem em outro nível da consciência, para além da consciência limpa ou pesada. Posso dizer mais uma coisa sobre a consciência? A consciência tem uma função. Ela nos vincula ao nosso grupo. Aquele que segue sua consciência limpa tem a sensação de que pode pertencer a esse grupo. Com a consciência limpa, adquirimos o direito ao pertencimento. Esse é o sentido e o objetivo da consciência limpa. Ela nos vincula a nosso grupo. Ela nos vincula, por exemplo, à nossa família, assim como ao nosso povo e à nossa religião. Ao mesmo tempo, obriga-nos a rejeitar outras pessoas. Por isso, todo conflito sangrento é uma guerra entre duas consciências diferentes. O outro grupo também tem a consciência limpa, só que diferente da nossa.
Por isso rejeitam-nos com consciência limpa, guerreiam contra nós de consciência limpa. Vou dizer mais uma coisa sobre a consciência limpa. Toda consciência segue um Deus que recompensa a uns com o céu e manda outros para o inferno. E o Deus cristão? Ele é o produto da nossa consciência. Quando conseguimos encontrar um amor abrangente, além da nossa consciência, não há mais nenhum Deus que escolhe e nenhum Deus que condena. Qual foi o tema do nosso curso? Ah, sim, o sucesso. O sucesso na vida, o sucesso em nossa profissão. O que significa sucesso? Somos ligados a muitas pessoas pelo amor. E também, devo dizer de forma tão dura assim, ligados a elas com uma consciência pesada. Quis dizer isso como introdução. Já podemos ver o efeito da consciência limpa na constelação de hoje. Isso aqui, erguendo o punho fechado, é o efeito da consciência limpa. E isso aqui, abrindo os braços, só é possível com consciência pesada. Só deixando o nosso grupo. Nunca, porém, contra o nosso grupo, mas em sintonia com muitos grupos ao mesmo tempo. Quando conseguimos, como chamamos isso? Chamamos de céu na terra. Onde está esse céu? Embaixo, bem embaixo. Ok, a gente para aqui, porque foi muito lindo tudo que ele falou. Foi. E não vai dar tempo da gente ler muito mais por causa do final da nossa hora. Então, ele vem nos colocar algo muito importante, aquilo que se encontra, acima de tudo, no caminho do sucesso, né? Que é a consciência, né? Que se encontra também no meio do caminho para a felicidade. Então, ele mostra como, por exemplo, os índios nativos fazem para poder incluir o assassino. Então, não tem... Acaba a guerra quando a lei obriga que os dois se unam, de uma certa maneira, né? O assassino vai viver com a família da vítima. E aí, ele mostra o que foi o grande descobrimento dele, né? Que a consciência ela tem uma função, que é a função de nos vincular aos grupos, à família, né? Nos vincula ao nosso povo, nos vincula a uma religião e ao nos vincular a um grupo, imediatamente o que nós vamos fazer é rejeitar um outro. E esse é o processo da diferenciação da consciência. E a gente mantém uma consciência limpa quando a gente segue aquilo que o nosso grupo tem como norma, né? E só que o Bert Hellinger ele avança com relação a isso. Eu não sei se você mostra que o que ele está falando aí é que não só eu estou leal aos valores do meu grupo, mas existe um Deus que é adorado quando é feita essa identificação, né? Ou seja, esse Deus é o seguinte, é uma voz ou um jeito de pensar que vai colocar umas pessoas no céu e outras no inferno. Ou seja, é como se esse fosse o Deus da dualidade, né? Eu saio da unidade e começo assim a perceber a dualidade. Então, Bert Hellinger faz um trabalho fantástico no Ocidente, né? Ao refletir sobre realmente o que é a consciência. E ele mostra que, de uma maneira incrível, né? Que o sucesso na vida e o sucesso na profissão ele acontece quando a gente se permite, a gente faz esse trabalho de estar ligados a muitas pessoas com amor, né? Mas com uma consciência pesada. A gente permanece em sintonia ao nosso grupo, mas agora a gente tem que se abrir para tudo e para todos, né? Ou seja, a direção do nosso trabalho pessoal vai aonde a gente exclui, aonde a gente rejeita. Então, na hora aquele lugar, aquilo que a gente rejeita, é por ali que eu vou fazer para poder incluir e ganhar mais sucesso.
entendem por assim dizer? Mas é porque o sucesso é natural, à medida que a gente vai incluindo, ele vai acontecendo. Mas ele vai acontecendo de maneiras, às vezes, que não são traduzíveis financeiramente. Porque, veja bem, Bert Hellinger diz isso na trilogia do sucesso dele. Primeiro vem a semeadura, depois vem, né, o trabalho, depois vem a colheita, depois da colheita é que vem o benefício, e depois é que vem o lucro, que é o que sobra depois de tudo. Entende? Então, aquilo que muitas vezes a gente considera sucesso como um sucesso material, às vezes vem precedido por muitos outros sucessos. Então, é muito importante ir agradecendo a cada vez que nós ampliamos o nosso amor, a cada vez que nós ampliamos esse olhar da maneira como Bert Hellinger nos ensina, né? Em direção à inclusão, a ir além desse Deus da consciência que faz com que a gente julgue isso é certo e isso é errado, né? Então, é isso. Minha contribuição por hoje foi essa. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta. E também queria ver, Geraldo, se a gente não conseguiria aí poder colocar ao vivo no YouTube, no Instagram, pelo menos uma parte da nossa aula, né? A gente consegue, às vezes a gente consegue mais gente online que pode estar interagindo, né? Eu acho que a gente pode ampliar as possibilidades das pessoas participarem. Sim, eu vou estudar essa semana, vamos ver se na próxima semana a gente já entra com essas aulas. Vou ver como é que funciona, não entendo nada lá, mas com certeza na próxima semana eu vou dar um jeitinho. Dá um jeitinho, né? Legal, que bom, obrigada. E o que mais? Quem está perguntando? Não, talvez se mandar um convite, a gente pode espalhar esse convite pelos grupos que a gente pertence, né? Isso, também pode. Sim. Também pode. Mas aí a gente também abre isso, a gente faz lá aquele convite, assim, todo mundo sabe, quem entrar no Instagram vai ver que eu vou colocar no meu Instagram, outra pessoa pode colocar no Instagram, e a pessoa ao vivo vai podendo ver também, né? Tá bom? Tá bom. Então, mais alguma coisa? Não? Geral? Não. Então tá bom. Falou, pessoal. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos e a todas que manteram esse campo em alta e até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau. Boa noite.